Olá, seja bem-vindo à quinta aula da disciplina de macroeconomia. O tema da aula de hoje é contabilidade social. Para facilitar sua compreensão, vamos dividi-lo em duas partes. Hoje falaremos sobre a parte 1 e finalizaremos na próxima aula com a parte 2. Introdução. Para avaliar o resultado da atividade econômica global e aferir a riqueza de uma nação, é preciso quantificar o total de bens e serviços que foram produzidos. Segundo essa lógica, devemos buscar medidas que permitam, de forma simplificada, mostrar o quanto a economia produziu, consumiu, poupou, exportou, etc. Contabilidade social. A contabilidade social é uma ferramenta para mensurar esses valores. Também chamada de contabilidade nacional, ela é usada como um instrumento que permite mensurar a totalidade das atividades econômicas de um país em determinado período. Para isso, vamos conhecer os agregados econômicos. A grande diferença entre macroeconomia e microeconomia é o fato de que a macroeconomia analisa fundamentalmente o comportamento dos grandes agregados econômicos. Mas o que são esses agregados econômicos? Eles são, de forma simples, um conjunto de alguns elementos que fazem parte da economia e geram um fluxo monetário, ou seja, elas geram um fluxo de dinheiro. Os principais agregados econômicos são produto, que é o resultado da atividade econômica, a renda e as despesas. Nós vamos falar também sobre os agentes econômicos. Na economia, temos os seguintes agentes econômicos: as empresas, as famílias, o governo e o mercado externo. São agentes econômicos que participam, movimentam a economia. São eles que tomam as decisões de comprar, gastar, poupar, investir, ou seja, eles agem e operam a economia. Visto a complexidade do ambiente econômico, as interações dos agentes foram desmembradas para que possamos analisar como eles atuam e se comportam na economia. A primeira análise, ela será feita da economia a dois setores, onde os agentes econômicos são famílias e empresas. Nós vamos analisar também a economia a três setores, onde existem três agentes econômicos: as famílias, as empresas e o governo. Finalmente, vamos fazer a análise da economia a quatro setores, onde interagem os agentes econômicos família, empresas, governo e o mercado externo. Vamos falar também sobre o fluxo circular de renda. Este é um modelo simplificado de funcionamento da economia, onde os agentes econômicos, famílias e empresas, interagem entre si, de forma simples e direta, sem interferência do governo ou do setor externo. Temos agora uma imagem do fluxo circular de renda. Como vocês podem ver, ele é um fluxo que se fecha. E nós temos aqui a análise de dois agentes econômicos, as famílias e as empresas. Para facilitar sua compreensão e acompanhamento, eu numerei cada etapa. Nós temos do lado direito o número 1, representando as famílias. Bem, as famílias, elas possuem fatores de produção, que são o trabalho, que é a mão de obra que essas famílias oferecem, a terra, que também é um grande fator produtivo, e o capital, que são os recursos utilizados para a realização de investimentos. Esses fatores de produção, eles são oferecidos ao mercado, que nós chamamos de mercado de fatores de produção. Eles são insumos para a produção de produtos e serviços. Logo, eles são produzidos pelas empresas.
E as empresas oferecem salários e remuneração em troca desses fatores produtivos. Além do salário, elas oferecem também o pagamento de aluguéis e de lucro às famílias, que recebem essa remuneração e renda a partir da disponibilidade dos seus fatores produtivos. As empresas, elas também produzem bens e serviços que são disponibilizados em um mercado que nós chamamos de mercado de bens e serviços. As famílias, elas consomem esses produtos e serviços e geram receita para as empresas. Ao mesmo tempo, o consumo gera uma despesa para as famílias. Percebemos que existem dois fluxos. O fluxo interno, representado pela linha azul, representa o fluxo real, que é a troca entre os agentes econômicos. O fluxo externo representa o fluxo monetário, onde há uma troca de moeda, de valores. Percebemos também que renda, representada pela letra Y, ela é igual ao consumo. Vamos analisar agora a economia a dois setores: famílias e empresas, sem a formação de capital. Nesta análise, nós consideramos apenas dois agentes econômicos, as famílias e as empresas. As famílias apenas consomem e as empresas apenas produzem. Elas estão em uma condição de sobrevivência, num estado estacionário, onde não há evolução ou crescimento. Na economia a dois setores, o resultado econômico ele é mensurado pela soma de alguns itens. O produto nacional, que é o total dos bens e serviços produzidos pelas empresas em um período de tempo. A despesa nacional, que é o total das despesas para a produção dos bens e serviços. A renda nacional, que é o total dos rendimentos pagos às famílias em troca dos fatores de produção, trabalho, terra e capital. E o valor adicionado. Esse valor adicionado, para que possamos compreender, vamos analisar o produto trigo. O produto trigo, ele é vendido por um valor. Quando ele é transformado em farinha, ele é vendido a um outro valor. E quando a farinha é produzida em pão, ela é comercializada por um outro valor. O valor adicionado é o valor que cada ramo de atividade adiciona nas etapas do processo produtivo. Então, a soma desses valores conduzirão ao resultado econômico do país. Agora, vamos falar da economia a dois setores, onde os agentes econômicos continuam sendo famílias e empresas, porém há a formação de capital. Ainda temos aqui dois agentes econômicos, as famílias e as empresas. No entanto, as famílias, elas poupam e as empresas, elas investem. Por isso a formação de capital. Existe aqui uma projeção de futuro. O fluxo de renda pode ampliar ou diminuir, mas ele nunca fica estacionado. A economia a dois setores, famílias e empresas com formação de capital, nós mensuramos a partir de 3 itens. A poupança, que é a parte da renda que não é gasta pelas famílias. O investimento, e esse pode ser de dois tipos. O investimento de bens de consumo, que são bens consumidos com o fim em si mesmos, como roupas, alimentos e etc. E também temos os bens de investimento, que são os bens que não são consumidos, mas que aumentam a riqueza e geram a capacidade produtiva. Exemplo, a terra. Há também um terceiro item, que é a depreciação, que é aquele desgaste do capital que é dividido em parcelas. Este item é chamado também de investimento de reposição.
A soma desses valores também vão conduzir ao resultado econômico para o país. Pessoal, nós vamos parar por aqui e vamos continuar na próxima semana. Nós ainda temos 2 tópicos desse tema para discutir, mas vamos finalizá-los na próxima aula. Até breve! Uma ótima semana de estudos a todos!